Tem muita gente que está interagindo com o senhor pelo chat. O pessoal tá com preguiça de falar. Todo mundo escrevendo. Rapaz, eu sou muito oral. Tem que falar, para mim é melhor falar. Até porque na hora de escrever, eu vou me complicar aqui, eu não sei. Deixa eu ver aqui, então. Peraí. Todo mundo falando no chat. 90 mensagens de intervalo no chat. Tô pedindo para ir no intervalo. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui, então. Pronto. Então, vamos lá. Agora para o chat, pessoal. Intervalo. Então, intervalo. Maioria intervalo. Gente, em 15 minutos eu volto. Combinado? São 9h50. Tá legal? Então, 10h05. A gente já começa. Combinado? Vou botar aqui a mensagem para todo mundo. Coloca o cronômetro aí na tela. Combinado. Intervalo! Intervalo. Toma intervalo, hein? Professor, só lembrando que você está gravando. Não, vou dar para... Tem um rapaz aí que esqueceu o áudio. Então, ó, voltei a gravar. Essa gravação está sendo feita na nuvem, né? Depois vocês vão ter o link, né? Se vocês quiserem assistir novamente, para quem perdeu alguma parte, não puder assistir tudo, alguma coisa, vai poder assistir diretamente do Zoom, ou, caso o professor Mártios faça o download disso e coloque no outro lugar, ele deve passar para vocês o link, tá? Bom, então, vamos nessa. Eu vou agora aqui compartilhar com vocês a tela e mostrar os textos dessa primeira atividade que nós vamos fazer. Depois, eu vou dividir vocês em grupos. O grupo, o único, foi o Christian, né? O Christian ainda está aí? Christian, você está aí, Christian? Estou sim, professor. Opa, beleza. Estava te mandando um chat aqui. Obrigado, Christian. Então, o Christian, que já manifestou ter algum conhecimento da área de vendas, ele vai me ajudar, ele vai ser o líder da área de vendas. Os outros grupos, como ninguém se manifestou, também para não perder muito tempo aqui com discussão inútil, eu próprio vou aqui arbitrar. Veja bem, o problema não é que ele vai decidir, né? O grupo é que vai decidir. O problema é que, como a gente vai usar uma planilha compartilhada, se tiver muita gente mexendo na planilha, vai dar problema. Então, é melhor até um de cada vez fazer isso. Eu vou pedir para o Christian, depois eu vou dizer, quando terminar o tempo de reunião, né, eu vou pedir que vocês anotem, eu vou dizer, fulano, você é do grupo de marketing. Beltrano, você é de logística. Cicrano, você é de TI. Então, anota as prioridades, aí depois eu vou pedir para um de cada vez entrar lá e atualizar a nossa planilha. Combinado? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar aqui agora. Aqui está a nossa dinâmica inicial. Está todo mundo olhando aí, né? Bom, esse texto, conforme eu havia pedido a vocês, ele deve ter sido já lido, né, por vocês. Eu espero que pelo menos alguém do grupo, né, já tenha tido oportunidade de ler, né? Justamente, estão todos enxergando a tela toda? Não está com aquele efeito de sua parte, não? Sim, a tela toda. Sim. Ótimo, obrigado. Então, o que acontece? A situação é a seguinte, tá? Nós estamos numa reunião onde está lá o gestor de vendas, o gestor de marketing, o gestor de logística e o gestor de TI, certo? E eles têm essas demandas que vocês estão vendo aí, né? A setor de vendas orçou uma pesquisa de mercado, R$10.000, ampliação dos canais de comunicação, ou seja, para quem lê o texto, né? A empresa ela resolve mudar a sua sistemática de loja presencial para loja virtual, ou seja, vai aderir ao e-commerce. Então, é claro que no e-commerce você tem que ter outros canais de comunicação,
Você tem que ter outras mídias disponíveis, né? Você tem que usar meio marketing, você tem que usar telemarketing, eventualmente. Eu sei que é uma coisa muito criticada hoje em dia, mas tem muita gente que ainda gosta, prefere comprar por telemarketing, por incrível que pareça, principalmente os mais antigos, né? As pessoas mais novas não gostam de ser incomodadas, mas as mais antigas gostam da interação. E a demanda de contratação de especialistas. Só para vocês entenderem, esse custo orçamentário é o custo de um exercício. Ou seja, vamos imaginar que isso aí é o gasto para os próximos, sei lá, 3 meses. Certo? Acontece que o diretor da empresa só tem 150 mil. E se vocês observarem aqui na planilha, que eu já disponibilizei para vocês, o somatório de todas as necessidades dá 195 mil. Então, qual é o primeiro objetivo? Eu vou dar 10 minutinhos, 10 minutos, nem um minuto a mais, nem a menos. E vocês, cada um, ou melhor, dentro de cada grupo, né, quer dizer, vendas, marketing, logística e TI, vai discutir qual é a prioridade entre eles. Decisão do grupo. Se o grupo quiser falar que todos têm a mesma prioridade ou coisa parecida, a batata quente vai ficar depois na mão do grupo responsável pela gestão executiva, que vai ter que resumir, que vai ter que amarrar o somatório de todos os gastos a 150 mil. Entendam, pessoal, é uma situação artificial, onde a única coisa que eu preciso é de um argumento para o que vem depois, que são as duas discussões, as duas perguntas, que no primeiro encontro, quem fez lá o da turma 48, eram 4 perguntas. Agora, eu resumi para 2, um pouco mais elaboradas, né? Um pouco mais profundas. Essas perguntas, que elas estão aqui, eu não vou dizer, não vou adiantar, mas eu preciso discutir isso com vocês. Mas o processo que vocês vão enfrentar é que vai permitir que vocês façam isso. Então, olha bem, vocês têm essa planilha, tá? Eu vou dividir a turma em grupos agora, aí vocês vão ficar 10 minutos dentro de cada grupo, dá tempo até, o texto tem meia página, dá tempo até de ler de novo o texto, e cada grupo decidir qual é a prioridade dessas demandas. Só o das suas demandas, tá, pessoal? Então vai ter o grupo vendas, o grupo marketing, o grupo logística, o grupo de TI e o grupo direção executiva. Certo? Beleza, então vamos lá. Parei aqui o compartilhamento. Vamos criar a breakout room. Eu vou criar, então, 5 grupos. Tem 45 participantes, até que ficou bem legal. Quer dizer, mesmo quem só está aí virtualmente, não é possível que não tenha um grupo que não tenha ninguém. Tá? Então, vou criar os grupos. Tá. Então, olha, cadê? Deixa eu ver aqui onde é que está o Christian, já para fechar. Christian, você é do grupo 5, Christian. Então, o grupo 5 é o grupo de vendas. Ok? Vamos aos outros. Ó, grupo 1. Berg, tá aí? Aí, Berg. Beleza, Berg. Você é o gestor de marketing, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão discutir entre vocês, e aí só o Berg, que vai depois, lá na planilha, depois que terminar o tempo, colocar as prioridades. Então, Berg, você anota aí o que foi decidido pelo grupo, ok? Logística, vai ser o Armando. Armando é o de logística. Grupo 2. Break 1, Armando, break 2. Break 5. Cadê o Felipe? Felipe ainda não voltou? Tô aqui, professor. Ah, cadê você? Qual grupo você ficou? Ah, tá aqui. Desculpa. Breakout 2. Então,
Então, não é Armando, não, perdão. Então, não. Felipe Silvani, break 1. Então, não é o Berg, não, é o Felipe, tá? Desculpe, Berg. É o Felipe. Tá? Então, ó, o grupo 1 é TI. O Felipe vai ajudar vocês. Break 1. Break 1. Tá? Então, tá aqui. Break 1 é TI. Break 2, Armando. Logística. Beleza? Break 2, logística. Break 3. Break 1, marketing. Não. Então, isso mudou. Vai ser mais um. Esse é o 3. Amanda Stoffel, né? É o break 3, é marketing. Eu vou entrar depois nos grupos e explicar, tá? Armando, então, break 2, logística, tá beleza. TI é o break 1, com o Felipe. E o 4 é o de gestão executiva e o Alexandro vai entrar depois. Beleza? Então, vou abrir todos os grupos. Grupos abertos. Professor? Professor?
Oi, alguém está me ouvindo aqui? Professor, me ouve nessa... Oi, então, eu acho que não, esse era o grupo, a conexão travou, tive que voltar a reunião toda de novo, e aí Então, já eu não também acho que a gente ficou no limbo, né? Isso. Eu cliquei para aceitar, não sei se aconteceu isso com vocês, cliquei para aceitar o grupo, ele foi para uma outra tela, e dali ele travou, dali não andou mais. Aí eu consegui entrar no grupo, o meu funcionou, cheguei a ouvir o pessoal do grupo, mas a minha conexão caiu e agora eu não consigo voltar. Eu acho que a gente ficou, tipo, perdidão mesmo. Tipo, igual aquela perguntinha que ele mandou, tipo, eu só mando uma vez, depois se você entrou depois já era, não pegou mais. Será? Não sei, porque ele estava aqui, ele saiu daqui. Eu você acho não que ele consegue deve mais. estar em alguma sala, porque ele falou que ele ia passar pelos grupos. Eu vou tentar ir pelo WhatsApp e avisar para o pessoal para ver se ele consegue recolocar a gente. Beleza. Ok. Professor, a gente finalizou lá no grupo 5, tá? Só estou sem permissão para colocar as prioridades na tabela. É a mesma coisa aqui pra gente, professor. Professor, o senhor tá no mudo, tá? sem áudio. O senhor está sem áudio. Professor, eu saí do grupo, como é que eu volto? Não, agora Na já verdade, todo mundo saiu. a atividade já acabou, agora já é. Agora vamos Pensei que seguir. tinha saiu. O que acontece? Vamos lá. Vamos começar agora. Vamos fazer o teste aqui. O Felipe é do grupo 1. Felipe, você consegue? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, vamos ver se dá. Professor, o Felipe ele tinha saído agora. Não sei se ele já voltou. Só um minuto então, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui na planilha. Só um instante. Tá. Felipe voltou? Tá aí o Felipe? Felipe? Alguém do grupo 1? Qualquer um do grupo 1. Pronto. Oi, professor. Quem? Fala o nome. Vitor? Vitor é do grupo 1? Vitor, pode ser o Vitor. Pode. Ô, Vitor, então tá aí, ó. Vê se você consegue ir com esse link aí, Vitor. Se não conseguir, eu mesmo preencho aqui, não tem problema não. Não estou conseguindo, professor. Tudo bem, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Mas você consegue pelo menos olhar ele, olhar o... Sim, sim. A nossa ordem é 1, 3 e 2. Na ordem que está na planilha. Tá.
Só um minuto, pessoal. Dificuldades técnicas aqui. Só um minuto. Pronto. Depois eu vou ver isso daí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar a tela e aí eu mesmo vou preencher aqui, tá bom? Porque senão a gente perde muito tempo com esse vai lá, vem para cá. Ok. Beleza. Atividade 1, Excel, Share. Ok. Estão vendo a planilha toda? Sim. Ok. Beleza. Então, no caso, Vitor, o que vocês decidiram aí? Qual é a primeira prioridade de TI? Plataforma. Plataforma. A plataforma. Segunda prioridade. Essa aí é 3. Essa é a plataforma 3 aí. Maravilha. Isso aí é 3 e 2. 2. Show de bola. É isso que eu queria. Pessoal de vendas. Christian. E aí, Christian, como é que ficou? Ficou pesquisa de mercado, prioridade 3. 3. Ampliação dos canais de comunicação, prioridade 2. 2. Perdão, professor. Perdão. 2, 3, 1. Pesquisa de mercado 2. 2, isso. Perfeito. Pesquisa de 2, 3, mercado 1, 2. né? Isso. 2, 3, 1. Exato. 2, 3, 1. Perfeito. Ótimo. Tá todo mundo vendo aí eu editando, né? Tá. Marketing. Pessoal de marketing. Ficou 3, 1, 2. 3, 1, 2. Muito bom. 3, 1, 2. Ótimo. Beleza. Pessoal de logística. Ficou 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muito bom. Ok. Então, esse é o cenário que nós temos, certo? Cada grupo escolheu as suas demandas e deu as suas prioridades. Agora eu quero saber o seguinte. Pessoal, esse é mais difícil, tá? Alexandro, tá aí, Alexandro? Oi, tô. Ô, Alexandro, que bom que você tá aí, amigão. Então vamos lá, você só tem 150 mil para gastar, Alexandro. E aí, para vocês, qual dessas prioridades aí seria a maior prioridade? Observa, calma. Tá? Vocês tiveram uma discussão, eu sei que a peteca está na tua mão. Professor, a gente não ia ver isso depois? Foi que eu entendi que a gente ia ver o preenchimento da tabela, depois a gente ia analisar o que era prioridade ou não. Não, então, agora é o seguinte, você só tem 150 mil. A reunião, você tem que tomar a decisão agora. A reunião já aconteceu. Sou eu, né? O meu grupo? É o teu grupo, mas vocês tiveram 10 minutos ali para discutir e agora você tem que decidir. Não, se ninguém te ajudou a decidir... Não, na verdade não, professor, que a gente achou que teria que esperar o preenchimento da planilha para a gente se reunir e ver o que era prioridade ou não. Então, a planilha está preenchida aí. Agora, só que agora não tem mais como eu reunir o teu grupo. A decisão é tua, você é o diretor. Entendi. Relaxa. Então teria que cortar 45 mil. Isso é só um exercício. Calma. Não, tudo bem. Mas você é o diretor. Então, vamos lá. Aqui na D, na coluna D, para não bagunçar a planilha. Então, qual seria a primeira prioridade? Pelo que vocês discutiram lá dentro, o que você achou? O que você sentiu que seria talvez o mais importante? Talvez a plataforma de vendas. Plataforma de vendas. Seria a primeira. Vamos no chute, qualquer coisa depois a gente troca. A segunda. A segunda, a pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Olha que interessante, né? O pessoal de vendas achou que era mais importante contratar as pessoas do que fazer a pesquisa de vendas. Vamos pensar sobre isso, tá? Não estou dizendo que está certo nem errado, não, tá, pessoal? Estão acompanhando o meu raciocínio, né? Sim. 2. Beleza. Que banana que eu te coloquei, hein, Alexandre? Vamos lá, Alexandre. Mas é assim, diretor, meu amigo. Diretor tem que decidir, não tem jeito. A 3. A 3.
É estoque e armazenagem? Pode ser estoque e armazenagem. Você vai botar como 3. Deixa eu logo fazendo uma coisa, enquanto você está pensando. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não. Já está diferente. Vai lá, vamos lá, próximo. Deixa eu ver. A segurança da informação e monitoramento de ataques, testes de vulnerabilidade. 4. Próximo. A contratação de agência especializada. Agência para marketing, né? Isso. 5, muito bem. Deixa eu ver aqui. A ampliação dos canais de comunicação. Ampliação dos canais, 6, muito bem. Contratação de pessoal para logística. Logística, 7. A campanha publicitária. Campanha publicitária está aqui, 8, muito bem. Vamos lá, estamos terminando. Tá. Faltam só 3. Contratação de pessoal de TI. TI, 9. Tá. A contratação de especialista de vendas online. Isso, 10. Aqui, eventos de lançamento e, por último, embalagem. 15, 12. Muito bom. Perfeito. Bom, então está aqui, né? Considerando as decisões do Felipe, o que acontece, né? Nós só temos 150 mil, certo? Sim. Então, ó, isso aqui morre. Isso aqui morre. Isso aqui morre. Pronto, isso aqui morre. Talvez, com um pouco de boa vontade aqui, nós conseguíssemos manter esse. Vamos colocar 150, 154 mil. Uhum. Tá? Então, essas foram as decisões. Sendo que, observem que o grupo de vendas considerou como mais prioritário a contratação de especialistas de vendas online. Foi a prioridade do grupo de vendas. Perceberam? Sim. Não é isso? E a decisão do Alexandro usou um outro viés. Aí vamos agora refletir sobre isso. Como é que dois grupos em contextos diferentes, né, com limitação de tempo, limitação principalmente de informações. Tinha alguém nesse grupo do Alexandro aí que está nervosa comigo, uma menina. Eu estou chamando ele não entra. Mas é isso. As decisões precisam ser tomadas e, muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem efetivamente informação. Certo? Então, a primeira pergunta a gente fazer aqui é a seguinte: como que se chegou a esses valores? Como que se chega a esses valores aqui, ó, tão redondos e tão precisos? Como que, tipicamente, esses valores surgem nas nossas planilhas? Hein, pessoal? É uma informação de fora para dentro ou é de dentro para fora? Esse orçamento ele é construído com base na experiência da empresa, na informação que a empresa possui, ou uma empresa especializada é que orça e que apresenta para nós essas demandas? A empresa. A própria empresa?
Na prática é assim, vocês acham? Na prática, eu trabalho com isso. Vem de fora. Acho que também podem contratar consultoria para dar essa orientação. Na grande maioria das vezes vem de fora, pessoal. Vem de fora pelo seguinte, a empresa ela se foca nas suas metas, nos seus objetivos internos, certo? Normalmente relacionados com o quê? Lucro, produtividade. Tá certo isso? De uma maneira geral, vocês vão perceber na vida profissional de vocês que vocês aprenderam coisas maravilhosas na faculdade, que vocês nunca vão ter oportunidade de colocar em prática. Porque vocês vão passar a vida inteira lutando contra, digamos, alcance de métricas internas. É sempre assim. Não interessa se o pato é macho. Eu quero ovo. Tá certo? A empresa, se você não está dando os resultados que a empresa espera, o que a empresa faz? Ela te demite e contrata outro. Tá certo? Para evitar isso, o que você faz? Você busca a experiência especializada. Você vai atrás dos especialistas. Por exemplo, contratação de pessoal de TI. Normalmente eu vou precisar de um pessoal... Aí o Felipe já voltou ou não? Voltei, professor. Ô, Felipe, vamos lá. Eu vou precisar de um profissional que eu não tenho ainda, Felipe. Então, como é que você vai avaliar o custo desse profissional? Não é mercado? Você concorda comigo, Felipe? Sim, mercado, né? É mercado. Então, você vai buscar informação lá fora. Entenderam? Eu estou respondendo a minha pergunta. Houve alguma divergência? Alguns divergiram, acharam que isso era interno. O ideal é que fosse interno. Vocês concordam? Sim. Concordo. É isso? O ideal é que fosse interno, que as demandas de investimento elas fossem construídas com base em indicadores internos. Mas, normalmente, os nossos gestores eles não têm as informações necessárias para tomar essas decisões. Vamos para o segundo. Pessoal, isso é uma dinâmica inicial, tá? É para aferir a percepção de vocês sobre o que a gente vai discutir. O que a gente, na verdade... Professor, pois não? A prioridade de logística tá trocado. A gente colocou estoque e armazenagem como 2 e embalagem como 3. Tem problema? Não, problema nenhum. Não vai interferir. O mais importante... Jéssica, né? Isso. Jéssica, está falando Jéssica? O mais importante aqui é a discussão do seguinte... Você discute entre os teus pares as tuas demandas. E isso vai ser depois discutido por uma outra área, por um outro especialista que não entende da tua área. Você compreende o que eu quero dizer? Sim. Que não tem as informações necessárias. Ou seja, seria importante... Só para você entender, Jéssica, você é de qual grupo mesmo? Logística, né? Logística. Você sabe qual foi o grupo? Eu entrei em todos os grupos. Você sabe qual foi o único grupo que ficou perdido, absolutamente perdido, sem saber o que fazer? Claro que grande parte é culpa minha, proposital. Sabe qual foi, Jéssica? Foi o da direção. E ele é o mais importante, concorda? Sim. Porque ele é que toma a decisão final. É ele que toma a decisão final. E aí, vamos lá. Por que o Alexandro, teu grupo é logística, né? Isso. Logística lá, o Rosa. Ele disse que a tua embalagem não interessa. Você percebeu? Uhum. Você não vai fazer investimento em embalagem. Você vai montar uma loja de e-commerce e você não vai ter embalagem para mandar os teus produtos. Você está entendendo? Eu não estou criticando a decisão do Alexandre. Eu só estou dizendo o seguinte, ele tinha uma decisão a tomar e ele precisava priorizar. Então, como que essa priorização foi feita? Numa base técnica? Numa base amparada em indicadores? Ou na base do feeling? Feeling. Todos concordam com a Jéssica? Eu acho e comigo? Colocando assim fica difícil, né, Jéssica? Quem é que vai discordar de nós dois, né? Mas é isso. As decisões na empresa, elas são tomadas com base no feeling. E pior, com base na capacidade persuasiva de cada grupo. Eu foquei muito no Felipe. O Felipe deve ter tido algum problema aí durante
a apresentação, vi que ele ficou tentando acessar a planilha compartilhada e acabou que eu perdi o grande potencial que ele tinha para nos ajudar, que é a expertise que ele já tem na área de TI. O Felipe é um cara experiente na gestão de TI, tem vários cursos já e tal, já conheço ele, estou orientando o TCC dele. E o que eu queria era justamente mostrar que você tendo um cara que consegue convencer o diretor, o resto passa a não ser mais importante, porque as decisões elas são baseadas em aspectos muito superficiais e principalmente aspectos subjetivos. Tá claro a primeira mensagem, pessoal? E a segunda, para a gente encerrar essa primeira atividade. A segunda. Como comparar necessidades de áreas diferentes? Como que eu poderia... Alexandro, amigo, você da direção, o que você acha que você precisaria ter para tomar essa decisão de uma forma mais técnica e não tão chutada? Você sentiu que foi chute. Foi. Foi chute, claro, a gente sabe. Culpa nenhuma sua. Você não tinha indicadores, você não tinha informações, você não tem experiência na área de vendas, você não tem experiência na área de marketing, você não tem experiência na área de TI, e mais, além de não ter experiência, você não tem obrigação, porque você é diretor executivo. Você tem que olhar para quem? Para a governança, você tem que olhar lá para cima. Você tem que fazer com que a empresa lucre mais com o menor investimento possível. Vocês concordam? Sim. Essa é a principal métrica de gestão executiva. Aumentar a lucratividade com o menor investimento, com menos investimento. É assim que você decide se o teu diretor é bom, é competente ou não. Se você troca de diretor e ele até gasta mais, mas ele consegue trazer um retorno compensador, beleza. Então esse diretor está fazendo o trabalho dele. Agora, se você consegue um diretor que gasta menos e ainda lucra mais, você vai transformar esse cara em sócio. Concorda? Sim. Então é isso. Essa é a mensagem. Precisamos de o quê? Completem a palavra, a frase. Indicadores. Indicadores. Eu vou tatuar isso aí na cabeça de vocês. Se a gente não construir indicadores, a gente não consegue tomar decisão nenhuma. Tá? Tomar decisão com base no feeling depende muito do estado de espírito, depende de uma série de fatores, uma série de aspectos. Beleza? Vamos passar então para o próximo etapa. Alguém ainda quer comentar alguma coisa dessa atividade? Eu comentaria só que você consegue fazer os 154 mil retirando só a campanha publicitária, ampliação de canais de comunicação e eventos de lançamento. Ou seja, o Armando, ele está começando... A venda vai começar a ser feita a partir do boca a boca e não necessariamente tendo que ter um investimento da empresa para isso. E aí você consegue fazer toda a cadeia de venda. Qualitativamente, nota 10. Mas um conselho executivo, você acha que um conselho executivo aceitaria esse argumento subjetivo como instrumento de tomada de decisão? Ou você precisaria de números para mostrar, olha, eu não preciso fazer uma campanha agora, eu posso tirar esse valor, mas eu vou ter esse retorno financeiro aqui que eu posso pegar e reinvestir. Você entende onde eu quero chegar, mano? Não, entendo perfeitamente. Só que tem momentos que você não tem o tempo para gerar um indicador. E aí que você tem que usar uma experiência prévia da empresa ou de outras corporações para usar como o indicador da sua empresa, um norte. Muito obrigado. Muito obrigado, Armando. É isso que eu quero. Nós vamos chegar lá, né? Só que isso tem que ser feito antes das reuniões de orçamento. Vocês concordam? Sim. Isso não pode ser feito agora. Tá aí, eu tenho 150 mil e eu tenho um orçamento de 200. Decidam aí as suas prioridades. Vai dar nisso. Cada um vai ver a sua área sem se preocupar com a outra. E aí, aquele elemento que precisa se preocupar com todas as áreas, né, que é o grupo lá do Alexandre, que o Armando está nos ajudando aí a elaborar um raciocínio. Ele fica sem material, ele fica sem ferramental para poder tomar a decisão dele. O Armando está elaborando um raciocínio, muito provavelmente com base em alguma experiência que ele já tem. Certo ou errado, Armando?
Sim, com certeza. Experiência da vida, de aprendizados que você aprende com a vida. Tá? Porque se fosse um cara que nem eu, que não entendo nada de marketing, de campanha publicitária, de porcaria nenhuma, eu ia ficar calado. Eu não tenho como influenciar. Minha área é TI, sempre foi. Você entendeu? Negócio, eu contrato especialistas agora. Eu quero número. Ah, você quer X? Eu quero saber qual o retorno que você vai me dar. Quanto de retorno por mês? Né? E tudo mais. E eu vou ficar comparando os indicadores. Tá? O meu contrato que eu faço com esse cara é baseado em SLA. Se você não me der o retorno, tá certo? Eu te penalizo. É que nem, já viu, jogador de futebol por produtividade? Se eu vou trabalhar com uma área que eu não conheço, tem que ser assim. Tá certo? Mas, professor... Pois não. Bruna? Você não acha que, de repente, a diretoria poderia tomar decisões a partir, na verdade, das prioridades definidas pelas áreas? Porque aí seria uma coisa técnica. Mas você viu que ele não fez assim, certo? Certo. Não, só para poder entender, poderia ser um caminho também. Bruna, eu concordo com você plenamente. Você está me dizendo o caminho certo. Mas você viu que na prática não aconteceu assim? Sim. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Eu sou professor, vocês são alunos. Querendo ou não, vocês estão sendo avaliados. Vocês estão preocupados em fazer um bom trabalho. Concorda comigo ou não? Sim. Da mesma maneira que... Vocês não fizeram a Bangu. Não botaram, vamos se livrar disso aí logo. Vocês não fizeram isso. Vocês discutiram, fizeram uma avaliação. E no final das contas, o que aconteceu? A decisão ela não foi uma decisão com base nas prioridades dos grupos. Até porque, eu botei isso aqui na segunda pergunta, tá? Como que eu comparo prioridades iguais de áreas diferentes? Bruna, me ajuda. Por exemplo, lá, a plataforma foi considerada prioridade 1 para o pessoal de vendas. E, cadê? De vendas... Isso. Plataforma de TI. Cadê de TI? A plataforma de TI. Vendas TI, desculpa, eu estou confundindo. E vendas foi a contratação de especialistas. Como é que eu vou comparar essas duas prioridades, Bruna? Bem, eu acho que é difícil você comparar prioridades realmente de áreas diferentes. E talvez você não concorde com tudo, assim, como foi posto como prioridade. Você está falando a direção. Isso. Beleza, concordo. A direção talvez não concorde com tudo como foi colocado como prioridade. E como é que ela precisa ser convencida para ela concordar que uma prioridade aparentemente inútil para ele é efetivamente importante? Olha, o indicador ou então as perspectivas, né, de resultados através daquilo, né? É para isso que existem os cursos de gestão empresarial, tá certo? Para formar profissionais capazes de lidar com esse tipo de desafio. Tá me acompanhando, Bruno? Essa é a ideia. A grande maioria dos nossos gestores, eles não têm essa formação, não têm essa visão, não tem, por exemplo, uma visão contábil, não tem uma visão de marketing, de comunicação, de pessoas, gestão de recursos humanos, não tem. Né? Por exemplo, a área de gestão de TI. Os gestores de TI nas empresas, tipicamente, de onde vêm? Da própria área de TI. Não são da área de negócios. Então, eles não têm muito a oferecer. Você concorda comigo, Bruna? Sim. Ele pode chegar lá na hora da reunião e falar, olha, nós precisamos de uma plataforma de e-commerce. Aí um estagiário lá levanta a mão e fala, mas para quê? Se você assinar um provedor de internet qualquer, ele já te dá a loja virtual de graça. Felipe, não é verdade que eu estou falando? Sim. Local Web. Se eu contratar um provedor da Local Web, seja na nuvem, eu estava vendo ontem, eu estou mudando de provedor agora. Aí eu estava vendo lá uma VM, eu vou contratar uma VM, e estou decidindo onde eu vou botar, se vou botar na Amazon e tal, e estava fazendo a pesquisa. Aí estava vendo a Local Web. Se você contratar o pacote da Local Web, já vem tudo. Vem PagSeguro,
já vem meio marketing, tudo embutido. Sabe qual é o custo? Zero. Custo zero. E aí? Como é que eu convenço o cara de que vale mais a pena investir numa plataforma profissional, Felipe? Você que é de TI. Eu tenho muito esse problema aqui, né? Que é uma plataforma de e-mail, né? Eu trabalho na empresa de shopping center e, assim, o ruim é que tudo que é custo para o shopping aumenta o condomínio, né? É repassado para o lojista, né? Então, e a solução corporativa da empresa é o Office 365 da Microsoft. Que, poxa, é bem mais caro um e-mail lá na Microsoft, que vem amarrado o Office junto, vem um monte de coisa, Teams, SharePoint e por aí vai. Só que o shopping tem aquela galerinha que faz o Shadow IT lá, que cria lá na local web um e-mailzinho e usa por lá, sabe, R$80, R$60 É difícil você pacote de e-mail. Com um diretor que recebe essa informação. Você concorda que ele recebe essa informação? Isso aparece na mesa dele? Ó, teu gestor de TI deve estar ganhando algum dinheiro da Microsoft. Porque, pô, isso aí o cara pode ter de graça aqui. Concorda comigo, Felipe? Sim. Não, eu tô passando por isso agora também, né? Que, por exemplo, o shopping tá tudo fechado, né? Então a receita tá sendo zero. E a empresa está com várias iniciativas de marketplace, aplicativo de shopping, delivery. E uma das iniciativas é lá no aplicativo ter um e-mail lá da pessoa do saque que vai responder e tal. E o cara falou, cara, eu não vou contratar mais uma licença de e-mail por causa disso, o shopping está fechado, receita zero e tal. Cara, eu vou usar um que eu já tenho aqui na local web. Eu falei, cara, só que esse da local web eu não gerencio, esse servidor, não tem ninguém do meu time que gerencia. Então, assim, como é que eu vou mostrar para ele os números que a local web tem, né? O SLA, o tempo de resposta da local web. Pra você ter uma ideia, tem até site de usuários da local web. Não quero falar mal da empresa, não, mas infelizmente é mercado, né? Enfim, então tá lá, é público. Tem um site um blog chamado LocaWeb, LOKA, se você procurar, é um blog. São só clientes da local web, falando sobre tempo de resposta, falando sobre soluções e tal. Quer dizer, é complicado. Você beleza, é um serviço que é, em tese, idêntico, tecnicamente, mas que em termos de resposta, em termos de qualidade do serviço, em termos da necessidade, as métricas de qualidade que você tem da área de TI, ele é de péssima qualidade. Será que tem uma ferramenta anti-spam atrelada a ele? Não tem? Entende? Enfim, a gente não costuma se preparar para isso. Quem é gestor de TI costuma olhar para a área técnica. É como eu falei, o pessoal de recursos humanos olha para a parte, é CLT, é carteira, é FGTS, são impostos. É quando você fala para o cara, pô, você tem que tomar mais cuidado com os processos de contratação de pessoal, de demissão, né? Toda essa parte de entrevistas, fazer uma dinâmica, né? que possa perceber comportamentos eventualmente desviados do que se espera. Aí eu penso, pô, se eu fizer isso, eu sou demitido. A contratação de um cara vai custar muito mais, é muito mais barato você pegar uma Cato e terceirizar isso, concorda? Eu estou precisando de um DBA, um gestor DBA, um DBA. Aí tu vai lá para a Cato, Cato, eu quero um DBA. A Cato te entrega lá, te cobra um valor irrisório e te dá um DBA. E aí? Mas será que ele vai se alinhar com a cultura da empresa? Será que ele vai ter, digamos, um bom retorno em termos culturais dentro da empresa? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tem muito mais por trás dessa cortina de fumaça aí do que a gente consegue enxergar. Tá bom, pessoal? Professor, isso é só para mostrar. Pois não? Professor, falando só um pouquinho em relação ao que eu vejo da minha experiência, tá? Na área de telefonia, cada vez mais as equipes de TI estão sendo atreladas a equipes de suporte ao negócio, tá? Então eu falo, por exemplo, na Claro, né? Onde eu trabalho, eu sei que dentro da Nextel, da Vivo,
Isso também a estrutura é a mesma. Até pela falta de sensibilidade, muitas vezes, dos gestores de TI, por ter um histórico técnico, né? As empresas estão atrelando sempre uma equipe financeira a essas pessoas, trabalhando junto para fazer toda essa parte de geração de indicadores históricos para auxiliar na contratação de soluções de TI. Tá? Eu trabalho basicamente com isso hoje. Eu faço parte de uma equipe que faz todo o suporte financeiro da área de negócio de TI. Então, a gente gera os indicadores, gera o acompanhamento financeiro, toda a interface com a contabilidade, visando exatamente dar tranquilidade para o gestor técnico de gerir ao técnico e que a gente consiga fazer a parte financeira para eles. Pois é, você sabe que isso vem de fora, né, Vitor? Sim. Porque as empresas de telefonia foram privatizadas e por mais que a gente ainda tenha uma cultura muito, digamos, amarrada, né, às nossas raízes, aos poucos, essa gestão portuguesa, espanhola, enfim, mexicana, né, das operadoras, ela começa a aparecer dentro das empresas de telefonia. Né? Eu tenho relatos disso. Eu cheguei a trabalhar, fazer alguns trabalhos para a Oi nessa área de treinamento. Né? E aí era interessante que eles tinham muita dificuldade de perceber como que o ser humano, o brasileiro principalmente, ele tinha dificuldade de seguir as regras da empresa. Certo? E aí a gente teve que tropicalizar, falando, olha, brasileiro não adianta só você chegar para o cara e dizer que ele tem que fazer alguma coisa. Se você não der uma justificativa, é o que a gente chama de mecanismos de recompensas e punições, né? Ele não vai seguir os teus processos. Tá certo, pessoal? Sim, não, eu concordo. E eu vejo que assim que é uma estrutura que tem dado certo, porque a gente tem macro objetivos técnicos, né, que são passados pela diretoria executiva, espelhados pela toda a cadeia de gerentes da empresa, técnicos, e eles sabem basicamente tecnicamente qual é a grande função deles, o que eles têm que estar fazendo para aquele objetivo ser cumprido. E a gente dá o suporte financeiro para poder aquilo ali acontecer ou não. Então, é uma estrutura que tem sido feita e eu acho que tem dado resultado. Porque hoje gestão é isso. Hoje gestão é conversar com a governança. Antigamente, a gestão era só olhar para a parte técnica. Hoje, não. Hoje, é como eu falo, a partir do momento, quando a gente faz treinamento, a gente fala, olha, acabou o coleguinha, acabou o amiguinho. A partir do momento que você assumiu a gestão executiva de um determinado setor, você não pode mais sentar para fazer junto. Você tem que estar preocupado com as métricas corporativas. Tá certo? E isso dá trabalho. É muito trabalho. Então, não é nem um pouco razoável que, num cenário de tantos desafios como esse, o cara continue lá sentando para fazer backup, restore, configurando equipamento de conectividade, isso no caso do cara de TI, né? Se ele tem métricas da governança que ele precisa cumprir. É a forma mais fácil dele perder o emprego. Com certeza. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui? Vamos seguir Vamos seguir então aqui o nosso objetivo, tá? Vocês estão vendo a tela? Não, né? Só está aparecendo, senhor, por enquanto. Beleza, então vamos voltar lá. Só um minuto. Aqui. Estão vendo agora a tela? Sim. Ok. Beleza. Então, Apareceu. lições da dinâmica inicial. Nós temos no nosso DNA uma forma de resolver problemas que não é a forma ideal para uma empresa. Na empresa, nós precisamos pensar de forma holística. Tá claro isso? Precisamos pensar no todo e não apenas nas partes, certo? Mas, na falta de argumentos, a gente vai usar o feeling.
Porque decisões precisam ser tomadas, tem um prazo, eu pressionei aqui o grupo do Alexandro, né? Olha, tem que decidir, não interessa, se vocês não entenderam, é o problema de vocês. Foi até grosso, desculpem, mas eu tinha que fazer isso, falando, vocês tinham que ter lido o negócio antes. Não entenderam, agora tem que decidir. Mas porque é assim que acontece. Passei por isso inúmeras vezes na minha vida. Do cara me telefonar e falar, olha, o valor está aqui, o recurso está aqui. Aonde que eu coloco? Gate A ou Gate B? E eu tenho que decidir na hora. Se a decisão for errada, equivocada, a empresa vai ter prejuízo e eu vou ser demitido. E não é isso que ninguém aqui quer, ok? Bom. Então, um pequeno resumo dessa parte introdutória, dessa parte de motivação. Tá? Os investimentos em segurança das empresas, eles são feitos? Existe preocupação em segurança da informação? Vamos lá. Entendendo que o conceito da segurança da informação também envolve a imagem da empresa. Vocês acham que as empresas estão preocupadas efetivamente com a sua imagem, com o retorno do mercado, se acontecer uma fraude, se acontecer alguma coisa ruim dentro da empresa? Joinha ou silêncio? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que sim, professor. Até um marco que foi bem significativo no mercado foi a questão do Facebook, né? Com vazamento de informações pessoais para uma empresa que alteraram no processo político lá nos Estados Unidos. Eu acho que depois disso ficou muito sensível, muito latente essa questão de segurança da informação no mercado e como isso afeta a imagem de uma empresa. Excelente, Catrina. Esse que você deu foi um dos melhores cases para nós, né? Principalmente para vocês. Eu nem tanto, mas vocês, a geração de vocês, que é fortemente usuária de redes sociais e que, inevitavelmente, querendo ou não, se influencia, consome com base em redes sociais, né? Com as coisas que chegam até nós através das redes sociais e como a Catrina nos relatou, né? O governo americano ele tem sido um pouco mais cuidadoso com relação à compliance. Mas eu mostrei para vocês, né? Na realidade, isso não é de hoje. Né? Esse evento com o Facebook aconteceu de 2 anos para cá, né? Que vem acontecendo, essas punições, essas audiências, onde o Zuckerberg tem ido lá assumir os prejuízos e as multas e tudo mais, mas as leis que estão sendo usadas para punir o Facebook já são leis de décadas, que já tem mais de 10 anos. Né? GDPR já se discute na Europa há mais de 10 anos. A LGPD também, que só foi promulgada aqui no Brasil no ano passado e que agora, né, a Simone Tebet, lá, a senadora, está tentando, por conta da pandemia, está tentando prorrogar, porque ia ser agora em agosto. A partir de agosto agora de 2020, o governo já ia poder multar as empresas que não cumprissem a LGPD. Só que o mercado está parado. Ninguém está contratando, não tem ninguém no mercado disponível para fazer isso, as empresas de consultoria não estão dando conta, não estão fazendo o que tem que fazer. Então, existe efetivamente a preocupação, Catrine, mas é assim, infelizmente, ainda é muito superficial. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, vocês, agora, depois dessa discussão inicial, percebem o quanto que o impacto do incidente de segurança pode comprometer a imagem da empresa? O próprio Facebook. Facebook já se fala em rede social, né? Mas eu continuo achando que é uma reação seletiva, de que as coisas vão acontecendo e as empresas vão tomando algumas decisões com base no que está acontecendo, mas mesmo assim existem brechas. Não se investe o quanto deveria. Você concorda comigo que o ser humano é seletivo? Com certeza. Ele é passional? Com certeza. Em alguns momentos ele pode considerar algo desse tamaninho o fim do mundo. Né? E sob outra perspectiva, ele pode, não, isso acontece. Isso não é uma característica do ser humano? Sim, e eu vou além, professor, eu acho que mesmo sabendo dos riscos, sendo que são potenciais, que são grandes, as empresas ainda
investem em soluções, digamos, para aumento de receita do que proteção do seu ambiente. Sem dúvida, mas é aquilo. É aquela discussão que eu tive, acho que com o Armando, se não me engano, com relação à Vale do Rio Doce. Você viu a justificativa que ele deu para a decisão da Vale? Na distribuição de lucros? Eu concordo. Isso é realidade não só da Vale. São de todas as empresas. Não é só da Vale. Não é só da Vale. E aí o que acontece? Eu vou dizer para você. Eu posso até, professor, desculpa, posso até colocar outro case aqui, que é um case da Oi, que é a Oi hoje, ela prefere receber os possíveis processos do que colocar uma boa infraestrutura e enviar a internet como de acordo com o contrato para todo mundo. Então, quem for processar a Oi, mesmo assim, é mais lucrativo para a empresa pagar esses processos do que melhorar a infraestrutura e mandar para casa da pessoa o que foi contratado. Armando, muito obrigado. No meu site, fredsauer.com.br, tem um case lá que eu coloquei, que eu fiz, que eu elaborei, do Banco Itaú. É exatamente a mesma coisa, Armando. O Banco Itaú, ele prefere... Sabe aquela situação onde você usa o cheque especial e depois, quando cai dinheiro na tua conta, o banco vai lá e pega? Sim. Já existe jurisprudência que isso não pode ser feito, que existem limites, que isso tem que ser negociado com o correntista. Pois o Banco Itaú prefere pegar o dinheiro do cara. Porque a grande maioria dos correntistas não vão à justiça, não vão brigar. E quando coloca na balança comercial, quando coloca lá no balancete contábil, foi mais jogo para o Itaú descumprir a lei, tá certo? Do que cumprir o rigor da lei e acabar tendo que negociar juridicamente com um correntista que talvez nem ligue para aquilo. Se você for na área de recursos humanos, você também vai ter a mesma coisa, professor. Na área de recursos humanos, quantas empresas deixam de pagar impostos devidos, quantas empresas deixam de pagar horas extras, porque sabe que quando o cara for embora, qual é a margem de pessoas que processam a empresa? Mínima. Então, eu quero deixar muitas vezes eles utilizam medo para isso. Eu quero deixar bem claro que eu concordo com a empresa. A empresa ela tem que tomar decisões estratégicas com base na realidade do mercado. Como negócio acerta a decisão. Eu só acho que isso está muito exagerado. Né? O caso, de novo, da Vale. Né? O prejuízo à imagem da Vale vai levar décadas para ser consertado. Assim como o da Petrobras. Né? Para você ter uma ideia, esse investimento que eu fiz foi na época do Lula. Primeiro mandato do Lula. Eu peguei um dinheiro que eu recebi e comprei ações, botei tudo em ações da Petrobras. Se você for colocar correção monetária, juros, inflação, desde o primeiro governo Lula até aqui, eu comprei as ações a R$18. As ações estão R$14. Chegaram a R$57 eu não vendi. Para você ver. Será que essa máxima também vale hoje para o Facebook? Eu acho que é até pior, porque no mundo digital é assim. Eu acho que o Facebook está com muita sorte, porque não apareceu nada, por enquanto, semelhante. Talvez alguns aqui tenham sido usuários do Orkut. Né? Orkut era o Orkut, acabou. Né? As comunidades e tal, aquela história toda. Aí começou a surgir uma redezinha lá da Microsoft, teve uma outra rede social e tal. Aí surgiu o Facebook na mão de um cara genial, Zuckerberg é genial, e aí ele conseguiu pegar um gancho de demanda, um gancho de desejo, né, das pessoas em redes sociais, que cá entre nós, começou com sacanagem, né? Todo mundo viu, todo mundo leu o livro, todo mundo viu o filme, todo mundo sabe como começou o Facebook. Qual era a ideia inicial do Facebook? E hoje é uma mina de ouro. As ações do Facebook, quando foi lançado o IPO do Facebook, uma ação custava $1. Né? E recentemente aí eu vi o valor da ação mais de $1.000 cada ação. É um caso de sucesso absurdo. Agora, é aquele negócio. Né?
escândalos de invasão, escândalos de roubos de dados, isso tudo vai se avolumando. A oportunidade aparece, surge uma outra rede. Imagina que o Google resolve investir, que aquele Google Plus era horroroso, né? Mas vamos supor que ele resolve efetivamente investir e criar uma rede social mais intuitiva, mais... O Facebook está muito poluído, né? Botou muito penduricalho, para usar em celular principalmente, ele acaba sendo meio desconfortável, principalmente para pessoas mais idosas, né? Professor, Oi. tem um aspecto do Facebook aí que não está sendo levado em consideração, que talvez tenha feito com que ele se torne a empresa que ele é hoje, diferente do Orkut que você citou. Primeiro que o Facebook ele começou com uma política de M&A muito forte, então ele começou a comprar redes sociais que poderiam ser concorrentes dele, e ele começou a entender que ele podia comercializar, que ele podia vender propaganda de uma forma diferente, propaganda de uma forma inteligente, e vender espaço, vender plataforma. Enfim, ele teve um posicionamento de mercado diferente de qualquer outra rede social que a gente já viu aí. Hoje o Facebook ele não é nem tão usado assim, mas se você for ver a quantidade de propaganda que é vendida no Instagram, por exemplo, é só você ver, por exemplo, hoje a gente está aí com as lives, a maioria das lives tem live direto nessa quarentena via Instagram. Está sendo divulgado pra caraca. Então, assim, virou um mercado e fez do Facebook a empresa que ele é hoje. Não só a plataforma, a rede social Facebook, mas a companhia. Gente, mas acho que então... Concordo com você plenamente. As razões que fizeram o Facebook se tornar o que ele é hoje são indiscutíveis. Como eu falei, foi a genialidade do seu criador e das pessoas que estavam à volta dele. Eu estou pensando no que vem adiante. Percebe? A falta de investimentos do Facebook em segurança da informação já está provocando abalos à imagem dele, Felipe. Você concorda? Concordo. Então, é isso que essa é a discussão. Você pode me lembrar melhor agora, professor? Eu não lembro se foi vazamento de informação ou se eles venderam informação. As duas. Os dois casos. Foram os dois casos, né? Teve o da Cambridge Analytica, né? Foi Exatamente. venda. Na verdade, é o mercado, ele serve para isso, né? Para vender informação. É onde o Facebook ganha dinheiro. Mas também teve vazamento. E o Zuckerberg deu muita sorte, porque aconteceram vários escândalos. O Trump não sai da mídia nos Estados Unidos. O Trump é o Bolsonaro lá dos americanos, né? Cada dia o cara fala um negócio que toma conta da mídia toda. Essa briga eterna do cara com a CNN faz com que as pessoas não leiam mais sobre ataques cibernéticos, sobre vazamento de dados. Ninguém está vendo nada. Ninguém está acompanhando mais nada. Concorda comigo, Felipe? Mas essa sorte pode não durar para a vida toda. É só isso que eu quero dizer. É importante, né? Eu até coloquei isso lá na dinâmica, né? O monitoramento contínuo dos riscos. Eu acho até que é tranquilo o Facebook, nesse momento que o Facebook está fora da mídia, né? Tá bom, continue sem grandes investimentos em segurança da informação, ok? Mas se o cenário voltar a ficar favorável, ele tem que evitar de acontecer com ele uma nova Parmalat, certo? Da pessoa usar, não, eu não vou usar esse... É Yahoo. Por que as pessoas não usam Yahoo? Pelo menos as pessoas da área de TI. Professor, eu acho que também... não sei se rapidinho. Eu acho que também tem uma questão muito da cultura, né? A empresa americana, quando tem problemas de hackeamento, de vazamento, culturalmente as pessoas aceitam mais do que, por exemplo, o escândalo do Zoom, né? O Zoom perdeu em um dia 60 e poucos % de usuários, depois se retornou, porque é uma ferramenta boa e gratuita. Não, e mas no dia do escândalo, ele teve 60 e poucos %, quase 70% de perca, só por causa da palavra China. Armando, a reação levou menos de 48 horas. Eu sou usuário do Zoom, eu uso o Zoom todo dia. Em menos de 48 horas, eu ganhei um novo menu suspenso aqui de segurança, que eu não tinha antes. Agora, se eu quiser, eu consigo monitorar todo mundo. Sala de espera no Zoom antes, era só antes da aula. Agora a sala de espera é contínua. Se alguém quiser invadir a minha sessão, não entra. Vai ficar numa sala de espera.
ou vai ter que usar um recurso muito mais agressivo do que o que era antes, né? Mas o Zoom era para bater papo. Com uma pandemia, o Zoom virou ferramenta de trabalho. Você concorda comigo que o risco é completamente diferente? Nós saímos de um patamar aqui para o patamar do Mengão lá, né? Outro patamar, não é isso? Saímos lá Sim, do perfeito. patamar. O Zoom era para bater papo. As empresas não usavam o Zoom para fazer videoconferência e tal, aquela coisa toda. Continuavam fazendo, como você disse, cultural. Continuavam fazendo suas reuniões da forma tradicional. Tá certo? Agora não. Agora grandes empresas, a Fundação Getúlio Vargas. Todas as aulas da Fundação Getúlio Vargas estão sendo dadas pelo Zoom. Todas. 100% das aulas. Você entende? Algumas outras instituições de ensino, aqui na UF, a gente está começando agora, essa semana está sendo a primeira que a gente está fazendo, né, tentando dar um ar mais profissional à coisa e tudo mais. Mas a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, já está fazendo isso já há, sei lá, 45, 50 dias. E é o mesmo curso, tá? É aquele curso de MBA lá que custa 35, 40 mil reais. E o cara está fazendo pelo Zoom. Percebe? Então, o nível Fazendo EAD. Porque é lei, né? Você não pode aglomerar, não pode juntar e pergunta para o aluno. Aluno, você quer ter EAD ou você quer esperar terminar a quarentena para poder voltar a ter aula? O aluno, quem não quiser, cancela a matrícula ou congela, e os outros estão fazendo EAD, pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor. Então, é claro que o nível do risco aumenta, porque o aluno ele passa a ser mais exigente. Pô, o cara não está indo mais até lá para dar aula, o cara está dando aula de casa dele. Tá certo? Bom, vamos só conduzir um pouco mais a discussão, porque eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Tá certo, Amanda? Nós estamos concordando. Sim. Não, a gente está falando a mesma coisa. Só coloquei só um caso que existe a cultura. A cultura local muitas vezes facilita para as empresas americanas quando tem um escândalo de vazamento, alguma coisa. Quando, por exemplo, você tem a cultura da Xiaomi, que você fala que, calma aí, seus dados estão indo para a China. Os dados indo para o governo americano já vão há 30 anos, desde sempre. Mas os dados irem para o governo da China, não. Aí eu deixo de usar aquela tecnologia, porque culturalmente aquilo ali é ruim. Entendi. É o caso da Huawei também, né? Questão de 5G, de celulares. Cada caso, Armando, é um caso específico que envolve toda uma cultura local, uma cultura técnica também, tá? Porque as pessoas que tipicamente tomam decisões têm vieses de formação diferentes, né? Então, quando você fala, por exemplo, de tecnologia, é lógico que as pessoas que vão discutir o assunto são pessoas de viés tecnológico. Você fala em Facebook, é difícil, né? Porque Facebook envolve relacionamentos humanos, envolve comércio, envolve tecnologia, envolve várias áreas diferentes. É muito complexo. Mas eu garanto a você, um grande escândalo, no momento errado, quebra o Facebook. Isso está sendo gravado, tá, Armando? E pode acontecer no futuro. Tá? Um grande escândalo acontecendo no momento errado, quebra o Facebook. Você viu o que aconteceu ontem, né? Na política. Sim. Você está acompanhando, né? Demissão do ministro, aí o presidente vai lá fazer uma coisa, acusações de ambas as partes. Você está acompanhando o que pode acontecer, né? Sim. Eu só acho que o Facebook... o Facebook é um caso à parte, porque quando a gente fala de Facebook, a gente fala de Instagram e WhatsApp também, né? Sim. E hoje você tem o Telegram, do concorrente do WhatsApp, que não tem 1/3 da força do WhatsApp. Você não tem ainda, é o que você falou antes, né? Não existe ainda um concorrente que consiga fazer com que o usuário faça a troca. Mas até olha, quando foi uma troca forçada em que se cancelou o WhatsApp no Brasil e todo mundo foi para o Telegram por 24 horas, as pessoas, quando voltou o WhatsApp, voltaram para o WhatsApp. Não se mantiveram no Telegram. É cultural, concordo. Eu tenho visto isso em vários grupos que eu participo, o pessoal querendo mudar para o Telegram. Aí, não, mas já tem um monte de... O grupo já tem mais de 100 pessoas e tal. Aí o pessoal reclama justamente disso.
Pô, mas o WhatsApp tem limitação do número de usuários, tem limitação de compartilhamento de informação e tudo mais. Vamos para o Telegram, que não tem limitação nenhuma disso e tal. É questão cultural. Mas, olha, cultura se muda, viu? Cultura se muda. Cultura se muda. No passado, o Tinder era ferramenta promíscua, de promiscuidade. Hoje, eu tenho um filho de 20 anos. Ainda é, professor. Hã? Ainda é um pouco, hein? Não, nem tanto. Não é nada. A molecada hoje se encontra pelo Tinder, amigo. Ah, não, mas sim, Tem que estar na Praia da Bica. Eu moro na Ilha do Governador. E o cara bota lá, Praia da Bica, tô na Praia da Bica, onde tá. Eles se encontram para dar beijinho na boca, meu amigo. Não é mais aquela coisa. Quando o Tinder surgiu, era ferramenta de traição. Começa no beijinho na boca, né? Hã? Mas aí é isso que eu estou falando. O Tinder ainda é para relacionamento, encontros, ainda não. Eu digo o seguinte: uma empresa não faria publicidade no Tinder há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje eu acho que ela já faria. A visão. Na verdade, já está cheio de propaganda lá no Tinder, de vários segmentos. Eu acho que no início ele era mais mal visto. Agora não. Eu concordo aí com o professor, não sei se cabe, né? Mas a gente vê cada vez mais essa questão, né, do novo mercado, da governança corporativa. Então, eu concordo nesse quesito de que uma informação errada para o Facebook pode destruir, sim. Pode, a qualquer momento. É o que eu falo. No momento errado, isso pode provocar um abalo de proporções assim extraordinárias. E aí o mercado ele é oportunista. Aí nessa hora surge uma outra ferramenta, porque não tenha dúvida de que existem várias outras no forno, né? Sendo preparado. A quantidade de aluno nerd que sai dessas faculdades aí, MIT e tal, os caras da UF, caras que estão aí fazendo computação e tudo mais, e fazem TCC em rede social e tudo mais, tá tudo pronto. É que eles só não botam no mercado porque sabem que não tem como brigar com o Facebook. Mas se não tem oportunidade... A gente em aula, né, acabou de ver há pouco tempo a questão da governança corporativa, das empresas que para fazerem parte do novo mercado, das ações na bolsa, precisam atender alguns requisitos. Na verdade, isso tem estado muito em alta. Então, eu acho que... Quer dizer, aí nisso o Facebook perde, né? Não é isso, Bruna? Por exemplo, uma empresa tradicional, vamos colocar a Siemens. Por que a Siemens não faz propaganda no Facebook? Porque a Siemens ela tem uma das maiores pontuações de compliance do mundo. Tá? Por mais que lá na Dow Jones o negócio esteja lá como sustentabilidade, né? Esse quesito de governança corporativa, de excelência na governança corporativa, é algo que a Siemens toma muito cuidado, tanto que ela se afastou do Brasil por conta daqueles escândalos lá do metrô de São Paulo. Exatamente. Era o maior fornecedor de insumos eletrônicos para o metrô e tudo mais. Tinha um lucro absurdo no Brasil, abandonou o Brasil, porque o Brasil é o Brasil, né? Aquela bagunça. Quem paga mais leva. Quem paga propina para o cara certo ganha licitação. Eles saíram. Então, Bruna, concordo muito com você, concordo plenamente. Eu acho que hoje a gente tem que pensar na gestão orientada pela governança, sempre. O que eu quero fazer na minha aula é isso, é tentar mostrar para vocês, o segundo tópico aqui, tá? Que a responsabilidade pela gestão da segurança da informação não pode ser do gestor de TI. Ela tem que ser de cada gestor, de todos os gestores. Todos eles têm que se preocupar com incidentes que podem acontecer nos seus respectivos setores e comprometer a imagem da empresa, comprometer as métricas de governança da empresa. Tá claro, pessoal? Beleza? Bom, então, vamos entrar agora no nosso segundo módulo, fiquem tranquilos, está sob controle aqui o tempo, é sempre assim, a primeira aula é sempre de quebra de paradigmas, é importante que a gente consiga alinhar os nossos objetivos, os nossos desafios, né, a serem enfrentados. E vamos continuar tocando o barco aqui. Eu pretendo parar por volta de meio-dia mesmo, vou dar 1 hora e meia de almoço para vocês. Mas é importante
que vocês voltem preparados para fazer um exercício. É um exercício, não é prova, não tem nota. Na verdade, tem até nota. Só que vocês vão fazer quantas vezes forem necessárias até acertar. Tá legal, pessoal? Só no exercício da disciplina, no questionário da disciplina, é que eu vou fazer, quando você errar uma resposta, você vai ter uma segunda chance, terceira chance, quarta chance, só que cada vez que você errar, você vai ter um decréscimo na tua nota. Tá ok, pessoal? Ok. Mas nas atividades, para vocês se familiarizarem com o recurso, com a ferramenta que eu vou utilizar, que está dentro do Moodle, tá? Eu não coloquei assim, eu coloquei que você pode botar, errou, não tem problema, marca outra, vai marcando até acertar, só para vocês entenderem como é que a coisa flutua, ok?